Aí na segunda quinzena, né? Vamos lá, o flash tá ligado, tá fechando desligado. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Hoje começa a nossa matéria, né? De teontologia. E nós vamos ver dentro da matéria, nós vamos ver teontologia 1 e 2. Porque como é uma matéria mais longa, não dá pra gente ver ela toda de uma vez. Então, basicamente, nessa apostila que eu passei para vocês aí, basicamente aí nós vamos estudar sobre a questão dos atributos de Deus. Aquilo que é conhecido como atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Ou seja, se a gente fala, por exemplo, Deus ele é bondoso? Sim, Deus é bondoso porque a palavra do Senhor nos ensina isso. Mas se a gente olhar para dentro das Escrituras, a gente tem que saber distinguir se esse atributo é um atributo incomunicável ou comunicável. Na medida que a gente for lendo, vai ficar mais claro. Já faz a gentileza e abre a Bíblia suas, Romanos capítulo 1, verso 20. Vamos ver o que diz aqui o texto, para a gente começar a entender um pouco sobre atributo e por que a Bíblia ela dá essa palavra a Deus propriamente e também está relacionado a nós, seres humanos, que somos criaturas. Os atributos, já digo para vocês que alguns entendem que os atributos são dados apenas aos homens, tá? Não são dados a anjos, apenas a homens. Esses atributos que são os comunicáveis. Em relação aos anjos, alguns entendem que não são atribuídos a eles porque a natureza deles impede de terem atributos de Deus na essência deles. Mas mais para frente a gente vai entender isso. Romanos capítulo 1, verso 20, diz o seguinte. Olha, vamos ler a partir do 18, só para ficar um texto mais completo. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, porquanto o que de Deus se pode conhecer, a revelação de Deus. Verso 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Queridos, já deixa eu abrir aqui um parênteses para vocês. A Bíblia ela fala a respeito de um evangelho que é eterno e de um evangelho que é da graça. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Não sei se vocês já viram isso. Evangelho da graça. E aqui um evangelho da lei. Sabem o que é isso aqui? Vocês conhecem, ouviram falar disso? Que na Bíblia tem um evangelho que é eterno, um evangelho que é da lei, um evangelho que é da graça. Já ouviram falar disso? Conhecem isso? Só um mês que conhece aqui? Tá, vocês nunca mais vão esquecer disso, queridos. O evangelho da lei está ligado a Moisés, aquilo que foi dado a ele, as tábuas, as leis, ou aquilo que conhecemos, os 613 mandamentos. O evangelho da graça, ele é revelado e dado a nós homens, né, a partir de Cristo. Ainda que lá no Éden o evangelho da graça já tenha se revelado, né? Aliás, tenha se mostrado. O evangelho eterno, queridos, ele está relacionado ali, ó, no versículo 20 de Romanos.
Porque o versículo 20, ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. O Evangelho eterno é por meio daquilo que foi criado. Então ninguém, em sã consciência, nenhum ser humano, pode dizer que não teve a oportunidade, abre aspas, de conhecer a Deus. Porque tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que foi criado, segundo o próprio texto de Romanos, explica que ninguém pode chegar diante dele e dizer que é indesculpável. Ou seja, Senhor, eu não sabia como me achegar diante do Senhor. Pelo contrário, porque por aquilo que foi criado, quando olhamos para a natureza, por exemplo, se olharmos para a natureza como um todo, vamos pegar só a parte do dia, né? Vamos pensar aqui só no Sol. Se olharmos para a criação, nós vamos ver que o Sol, ora ele está, ora não está. Em determinado momento do dia ele está ali, incandescente. No momento do dia, como a noite, agora a gente não o vê, conforme nós estamos aqui. Mas sabemos que ele está em algum lugar. Então, justamente por essas coisas que foram criadas, todos os homens que veio antes de Cristo se manifestar, ninguém é indesculpável diante de Deus. Então, uma pergunta que sempre me fazem é: pastor, como é que Deus fez para poder salvar aqueles que não conheceram a Cristo? Pelo Evangelho eterno, eles foram salvos. Por que pelo Evangelho eterno? Porque pelo Evangelho eterno, ou seja, aquilo que foi criado, todos têm consciência de quem é Deus. Por isso que o texto fala: os seus atributos invisíveis, aí eu vou explicar os atributos invisíveis, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Lá no princípio do mundo, se nós pensarmos, por exemplo, em Noé, vamos pensar justamente no patriarca. Veja só, o patriarca Noé, tinha Jesus para falar com ele? Não tinha. Tinha o Espírito Santo para falar com ele como fala com nós? Não tinha. A única coisa que tinha, pela criação e por uma voz ao qual ele ouviu, ele creu. Basta. Em Cristo agora, nós temos a oportunidade de anunciar o Evangelho que é da graça, ou por meio da graça. Porém, há um tempo aqui antes de Cristo que é conhecido como o Evangelho eterno. Depois vem o Evangelho da lei, que Deus dá a lei para o seu povo, aqueles que creem, e agora o Evangelho da graça. Então, quando fizerem aquela velha pergunta, quem veio antes de Cristo, os próprios índios, por exemplo, se você pensar nos índios, os índios, na verdade, queridos, a maioria das tribos, tirando as canibais, a maioria delas está dentro aqui de Romanos 20. A maioria das tribos indígenas acredita num Deus criador de todas as coisas. Não importa o nome que eles estão dando, o nome agora não é Tupã. Para nós agora o nome não importa. O que importa é, eles creem num Deus que criou todas as coisas? Acredita. Acredita que ele é divino? Acredita. A maioria das tribos acredita que esse Deus, que é o maioral, tem um filho. Está parecendo com a gente. A maioria das tribos indígenas acredita que um dia no mundo houve dilúvio. Pela natureza, eles também acreditam, ou seja, pelo Evangelho eterno, por aquilo que foi criado. E eles não somente, é claro que tem muitas coisas que quando olhamos para a nossa conduta de fé, tem muitas coisas que eles desvirtuam, ok? Mas isso agora não nos compete, porque esse julgamento aí é para Deus, não é para nós. Hoje, se formos até uma tribo indígena, iremos utilizar o Evangelho eterno, porém mostrando o Evangelho da graça. Explicando que esse filho desse Deus maior tem um nome, explicando como foi o sacrifício dele, não impondo como os jesuítas fizeram quando chegaram aqui no Brasil. Agora eu já fui longe demais, 500 anos atrás. Ou seja, impondo e utilizando de um proselitismo assim violento com os índios. Não, nosso papel não é esse. Meu papel primeiro é, filho, aqui, deixa eu te falar, você crê em quê? Eu creio aqui no Deus, sei lá o nome do Deus lá, é Guaxinim lá. E esse Deus para você é o quê?
Esse Deus para mim é o Criador de todas as coisas, é o que criou o homem, é o que criou a natureza, é o que criou os peixes, os mares, criou o mar. Peraí, tudo isso daí é defesa da própria fé. Que o próprio apóstolo Paulo, Moisés, Estevão e muitos outros utilizaram justamente dessas palavras. Que o Deus é o Criador de todas as coisas, Criador do ar, Criador do céu e da terra. Então o Evangelho eterno está dentro de Romanos capítulo 20. Perdão, versículo 20. E dentro do próprio versículo 20 você vai encontrar uma coisa que se chama atributo incomunicável. Ok? Pode apagar aqui? Pode, né? Vamos ler na apostila aí, por favor. Uma definição, né, do termo atributos. Podemos compreender que os atributos. Deixa eu só baixar. Isso. Podemos compreender que os atributos são definidos como as particularidades, qualidades e características que são próprias de alguém ou algo. Por norma, os atributos estão relacionados com aspectos positivos. Por norma, no âmbito filosófico e religioso, os atributos são as particularidades da moral do indivíduo e do ponto de vista teológico, entendido como as qualidades que pertencem a Deus e que algumas delas são dadas aos homens. Observe, é apenas algumas, não são todas que são dadas aos homens. Esses atributos, por exemplo, vou citar um aqui só para a gente entender. Um atributo chamado presciência. Esse atributo, por exemplo, pertence só a Deus, não pertence ao homem. Uma presciência. Onisciência. Deus sabe de todas as coisas? Sim. Onipotência. Deus Todo-Poderoso, o famoso El Shaddai. Deus deu esse todo poder para alguém? Não. Mas Ele deu o poder aos homens. E eu não falo aqui do dínamos, né, o poder do Espírito. Eu falo o poder de governar, poder de criar, poder de subjugar alguma coisa. Mas todo o poder não. Ok? Continuando na apostila. De acordo com alguns teólogos, entre os principais atributos de Deus, tanto os comunicáveis quanto os incomunicáveis, a partir dos princípios do cristianismo, está dentre muitos, 2 pontos: sabedoria, soberania, santidade, trindade, infinitude, fidelidade. Para o Senhor, meu querido, boa noite. Fidelidade, onipresença, onisciência, onipotência, presciência e muitos outros, claro, né? O termo atributo vem do latim. Eu creio, nós estamos aqui na primeira página ainda, tá? O termo atributo vem do latim, né? Que é a palavra ad, que é um prefixo que significa para, e o tribuere, que é o atribuir. Ou seja, aquilo que é atribuído a alguma coisa. E por que chamamos de atributos e relacionamos-nos diretamente a Deus? Porque somos compelidos a atribuí-lo a Deus como qualidade ou poderes fundamentais ao seu ser. Que fique bem claro que atributo ou atributos, né, não tem como fundamento nesta obra dar meros e simplórios nomes das concepções humanas em relação a Deus, as quais têm sua única base na imperfeição da mente humana, que é finita. Mente humana é finita. Então, jamais, em hipótese alguma, nós vamos conseguir dar uma nomenclatura ou a totalidade dessa nomenclatura, principalmente relacionada a Deus. Por exemplo, se nós pegarmos aqui um atributo, amor, por exemplo, ele é comunicável, ele também é dado aos homens. A questão é, se você tentar explicar ou exaurir tudo aqui de atributo relacionado ao amor,
mas relacionada à pessoa de Deus, eu te pergunto, você vai conseguir falar tudo relacionado a Deus? Tem um texto assim, muito simplório, né? Muito básico, que é o famoso João 3,16. A questão é, o dia que você conseguir explicar João 3,16 e explicar ele todo e não restar mais nada, aí eu falo para você, aí você conseguiu explicar o amor de Deus. Mas você tem que conseguir tirar tudo que você puder. Por quê? Tem um pregador que, né, infelizmente já foi para o Senhor devido à sua idade, o famoso Billy Graham. Um dos textos que ele mais usava em suas pregações era João 3,16. Em toda a sua vida de ministério foi o texto que ele mais pregou. E ele diz que esse texto pregado por ele só ficou bom depois que ele pregou mais de 60 vezes o mesmo texto. Aí você pensa assim, João 3,16, um texto que todo mundo sabe de cor. Se você ensinar uma criança, querido, 3, 4 dias depois ela vai te recitar aquele texto com maior facilidade. Porque é um texto que parece que entra na mente da gente. Querido, você não esquece de jeito nenhum. Você pode mudar uma ou outra palavra, mas o bendito do João 3,16 você não consegue esquecer ele. Então é um texto muito fácil de você guardar. Então, sabe, se você ensina, ótimo, mas quando você vai explicar esse atributo que pertence a Deus, que sai de Deus e ele comunica, ou seja, ele compartilha isso com o homem, você não consegue explicar esse amor todo nunca. Sabe por que você não consegue? Porque você nunca vai conseguir entender em que amor foi que Deus te amou. A gente consegue ler. Quando eu pego aqui, eu leio. Deus me amou, Jesus veio, Deus só me ama por causa de Jesus. Pelo fato das minhas impiedades, Deus está irado comigo, mas o sangue de Jesus é eterno. Essas coisas eu consigo entender. Mas quando eu vou, na íntegra, entender este amor, que Ele me amou, querido, você não consegue tirar tudo, você não consegue arrancar a essência desse amor. Porque o texto de João, ele diz assim, porque Deus é amor. Ele fala desse jeito, porque Deus é amor. Aí eu te falo, como que se explica amor? Tem um texto em Coríntios que explica, mas quando você está olhando para Deus, você não consegue explicar esse amor na sua totalidade. Porque esse atributo pertence a Ele. Então Ele amou primeiro, Ele fez isso primeiro. Então nenhum de nós tem condições de arrancar tudo. Ou seja, a nossa mente é muito finita. É só até onde a gente consegue ir. Quando chega ali, querido, você tem que colocar uma vírgula e falar assim, ó, eu consigo chegar só até aqui. Daqui para lá, não é para mim não. Daqui para lá é para Jefinho, para o pastor Cristiano, pastor Samuel, né? Pastor Samuel, gente. Ou seja, se a gente não souber chegar num ponto e falar assim, ó, deixa eu pôr uma vírgula, para mim é só até aqui, daqui para lá, para mim eu não consigo ir mais, para mim não dá. Ou seja, se para mim não dá, tem que vir outro para poder dar continuidade. Ah não, aqui ó, o amor ainda fala isso aqui, eu ainda consegui entender isso. Mas vai chegar um momento que você vai falar assim, a minha mente ela não vai mais do que isso daqui, porque é difícil de explicar, ok? Continuando a leitura, temos e entendemos que os atributos, na verdade, acabam por revelar partes de um todo de quem é Deus, pelo simples fato que entra em várias relações com as suas criaturas, relações que indicam vários atributos diferentes. Ou seja, o que a gente entende com isso? Eu vou ler um negocinho, um comentário que eu escrevi aqui na minha apostila, diz assim podemos inclusive observar sobre o quesito em que a teologia é uma ciência, conforme a gente viu na matéria anterior. Pois conforme já estudado, a teologia não toma a pessoa de Deus para estudá-lo, mas sim a revelação como um todo, ou seja, as Escrituras. Então, quando a gente pega esse último trecho que diz, temos e entendemos que os atributos, na verdade, acabam por revelar partes de um todo. Ou seja, se a gente colocar aqui, são vários, eu não tenho todos os atributos, mas digamos que você encontra aqui 30 atributos. Isso daqui são partes de um todo, ou seja, são partes da pessoa de Deus. Então, o que nós temos para poder estudar como ciência, mais uma vez, não é Deus em si, porque não tem como eu fazer isso, mas tem como eu estudar aquilo que foi revelado para nós.
que são as partes deste Deus. Ok? Pegou aí, Jafim? Sabe onde a gente vai? Sim. Ok. Na metafísica e na teologia, um atributo é uma qualidade de uma entidade que expressa sua natureza essencial. Assim, é algo indispensável ou necessário para a integridade daquele ser. Os atributos são a suma genera, através das quais os modos são entendidos e existem na substância. Eles não são existência separada, são atributos de Deus. Enquanto nos opomos ao ponto de vista nominalista, que sustenta que eles são meros nomes com os quais, por necessidade do nosso pensamento, revestimos a essência divina simples, precisamos igualmente evitar o extremo realista oposto, que faz deles parte separada de um Deus composto. Só podemos conceber os atributos como pertencentes a uma essência subjacente que fornece sua base de unidade. Queridos, esse último trechinho aqui, se vocês puderem até marcar aí, vocês podem marcar. Diz assim, ó: se representarmos Deus como um composto de atributos, pomos em perigo a unidade da divindade. Ou seja, estamos aqui, ok? Ou seja, lendo mais uma vez, se representarmos Deus como um composto de atributos, pomos em perigo a unidade da divindade. Ou seja, Deus ele não é um apanhado de atributos. Ele não é formado por atributos. A gente não pode olhar para Deus pensando, por exemplo, eu coloquei aqui uma média de 30 atributos, correto? Quando eu olho para Deus, eu não posso fazer uma somatória desses atributos e dizer quem é Deus. É impossível fazer isso, ok? A única coisa que nos resta é, primeiro, olhar para Deus, para termos então os atributos. É o contrário. Primeiro você olha para Deus para compreender os seus atributos. Porque se eu olho para os atributos, querido, eu posso pensar, devido à minha mente que é falha e é infinita, né? Eu posso pensar que em algum desses atributos existe uma falha. Quer ver só um pequeno exemplo assim? Um pequeno exemplo bem bobo. Vocês viram a reportagem hoje? Jornal essa semana? Mais fácil. Vocês viram algum jornal de alguém que matou alguém? Fica mais fácil assim, né? Porque a maioria do jornal hoje ou está falando de Donald Trump, ou de Bolsonaro, ou de alguém que morreu. Tirando isso, né, não está falando de mais nada. Veja só, dependendo do crime que acontece, o nosso pensamento, que é bem finito, dependendo do crime, a gente pensa assim: fulano tinha que pagar na mesma moeda, tinha que morrer imediatamente. Dependendo do crime, se for com criança, é pior ainda. Aí que a nossa mente viaja. Se for com pessoas da terceira idade, né, principalmente aquelas que têm dificuldade de locomoção, aí que o sangue ferve mesmo. Se você fica sabendo de estupro e coisas piores, aí sai de baixo, a tampa da chaleira já voou. Mas quando você olha para Deus, como que Deus pensa sobre essas pessoas que cometem tais crimes, que para nós são crimes hediondos e coisas do tipo? Como que Deus pensa sobre essas pessoas? Qual que é o pensamento do nosso Senhor? Uma pessoa que, além de matar, queima a outra pessoa, ou antes de matar, queima ela viva, para ela poder sentir mesmo, ou então o famoso crimes de guerra, né? Os famosos meios utilizados para arrancar informações.
A gente olha para alguns crimes deles, queridos, como homem, o nosso pensamento é um só. Mas quando Deus olha para isso, o olhar de Deus muda sobre essas pessoas. O amor de Deus, ou deixa eu arrumar, Deus continua amando essas pessoas. Quando Deus olha para mim e para você, que já foi revelado esse amor, se ele é imutável, se ele é imutável, logo uma coisa eu sei, não é por minha causa que ele vai mudar. Eu pego algo que o atributo de Deus, ele não entra em contradição com o outro. Da mesma forma que ele é amor, também é justiça. Exato. Gente, olha só que interessante. Quando olhamos para alguns fatos desses, a nossa mente ela é muito pequena. Por isso que eu falo que a gente não consegue entender esse negócio de amor. Porque na mente nossa fica assim, Deus é como fosse assim, né? Agora é a hora do amor, aciona um botãozinho. Aciona um botão. Agora é justiça, o amor, a justiça vai. Agora é a hora é tipo a armadura do Jaspion. Cada hora você vai para a roça. Mas aqui, olha que coisa interessante. Deus ele olha para essa situação e às vezes, ou quase sempre, a gente pede que Deus faça justiça. A maioria das reportagens que a gente vê, dependendo do crime, eu espero que haja justiça de Deus, ou espero que Deus faça justiça. Alguns utilizam dessa palavra, ok? Mas e se a justiça de Deus estiver relacionada a essa palavra? E ao invés de matar, Deus resgata. Como é que explica? Não vou muito longe não. A Bíblia, ela conta o caso de um cidadão, gente boa que só. O nome dele era um tal de Saulo, sabe? Matava muita gente não, sabe, gente? Não perseguia, não fazia nada de ruim. Nada, ele era gente boa. Só que aqui, a gente fala de Paulo só pensando na parte Paulo, só a parte boa daquele cara que Jesus encontrou com ele. Não, Paulo que sofreu. Só o Paulo que sofreu. Só que a gente esquece de olhar o Saulo que perseguia, matava, achava por bem e muitas das vezes consentia na morte de muitos. Meu querido, Paulo, se fosse nos dias de hoje, a gente ia querer que ele morresse rapidinho. E eu vou falar para vocês, no início da igreja a Bíblia não conta não. Mas quem me garante para nós que muitos no início da igreja queriam que Deus matasse? Senhor, está nos perseguindo, mata logo. Não vai para o seu canto, Aí você fala assim, Deus entra com a sua justiça, Deus. Aí Deus assim, pode deixar, agora é comigo. Agora eu vou entrar com a justiça. Você agradece, obrigado. Aí você fala, não, Deus é para matar. Aí Deus fala assim, querido, a minha justiça, ela está ligada a essa palavra aqui, ó. Sabe por quê? Não diretamente a palavra amor mesmo. Eu não sei se eu já contei isso para vocês aqui. Salmos 89, lá diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Graça e verdade vai diante dele. Se você pegar isso daqui, são 4 pilares. Ou seja, todo trono tem 4 pilares, né? Uma cadeira, um trono, 4 pilares. Graça, verdade, justiça e juízo. Deus entra com a sua justiça, querido, ele só pode entrar com a justiça se a graça e a verdade for diante dele. A graça e a verdade nós conhecemos que ela foi revelada em amor. Graça e verdade revelada é Jesus. Aí você fala assim, Senhor, entra com a sua justiça, faz justiça que me maltratou. Aí o Senhor fala assim, pode deixar, agora é comigo. E pastor Neto, eu não conheço tanto assim a Bíblia, mas igual o senhor mesmo citou o texto, porque eu falo que Deus é. Deus ele é. Então tudo passa ali dentro, daquele funil ali. E a gente quer que mata, Deus fala, não, deixa eu dar uma olhada. Tem que ser peneirado ali. Deixa eu dar uma olhada no amor. Tem que ser peneirado ali. E isso é tão importante, gente. Por quê? Olha só, isso aqui é como uma cadeira mesmo, né? Eu peço justiça. Mas tem justiça. Só que nunca vai acontecer justiça
se primeiro não tiver graça e verdade. A graça, nós sabemos muito bem que ela está dentro do amor. A verdade de Cristo revelada, ela está dentro do amor. Aí Deus vai olhar para um pecador, ok? Estou pegando a pessoa pecadora, aquela praticante mesmo, ok? Não como nós, né? Nós não somos pecadores, né? Nós não somos. Vamos pegar só o pecador. Deus vai olhar para ela e falar assim: querido, antes de eu praticar o juízo contra você, eu preciso praticar a justiça. Porque ninguém pode ser condenado se não tiver justiça. E também tem aquela parte que tudo é para a glória de Deus. Se acontecer um juízo que não for para a glória de Deus, aí seria da nossa forma, né, Marcos? Aí vai ser da nossa forma. Ou seja, vai ser conforme o julgamento de Cristo. Se você pegar o julgamento dele ali, você tem no mínimo 7 pontos que foram totalmente contra a própria lei, o julgamento dele. Pronto. Então, se nós fizermos isso, nós iremos fazer conforme aqueles homens. Iremos, não é nem julgar, nós já iremos condenar. Sem direito de defesa, de testemunha, durante a noite. A nossa lei, por exemplo, olha para você ver, a nossa lei, ela diz assim que, a não ser o flagrante delito, o mandado de prisão não, é mandado de prisão, é isso mesmo. Ele só pode ser exercido durante o dia. Aí você fala assim, durante o dia? Mas até que hora é o dia? Aí alguns entendem que o dia até quando o sol se pôr. Então o sol se pôs, tem que esperar até no outro dia. Se não for flagrante delito, tem que esperar até no outro dia. Aí você fala assim, uai, por quê? Porque as operações faz 5 horas da manhã, tá entendendo? Aí você olha para ele assim, uai, peraí, então se eu olho para Jesus, a condenação dele não foi só errada, ela foi totalmente errada, porque a condenação dele, primeiro, foi no lugar errado, segundo, foi no horário errado, e terceiro, nem testemunha tinha. Porque a lei dizia, se eu levar alguém diante do juiz, vamos pensar assim, se eu levar alguém diante do juiz, esta pessoa precisa também ser assistida por no mínimo 2 testemunhas. Cadê as testemunhas? Tem não. Então, assim, são muitos pontos. Então, se eu olho para o pecador que merece morrer, eu vou pedir de cara, Senhor, faz justiça, esperando que o juízo de Deus venha. Só que Deus, ele é perfeito, gente. Antes dele praticar o juízo, ele vai olhar para a sua justiça. Qual é a minha justiça? Minha justiça é baseada em amor. Só que antes de praticar a justiça, eu preciso praticar a graça e verdade. Jesus, ou seja, graça e verdade vai adiante do Senhor. O que vai adiante de Deus? Cristo. Por que Cristo? Por causa de uma coisa que a gente fala que o sangue dele é eterno. Agora vai chegar um dia, eu espero que você não esteja lá, que o juízo vai ser praticado. Aí eu falo para você, não vai para lá não. Oi? Foi assim que Deus decepcionou Jonas. Foi assim que Deus decepcionou Jonas. Já viu Deus decepcionar alguém? Deus decepcionou Jonas, porque Jonas queria o quê? A morte de todos. Por algo que ele tinha, né, enfrentado, mas ele queria a justiça própria. Aí Deus olha assim, meu filho, você tem dó desse trem? Não. Ou não sabe nem o que é mão direita ou mão esquerda? Eu não vou ter compaixão, ou seja, eu não vou ter amor por esse povo? Imagina, o povo é lá, o povo se arrependeu. A única coisa que eu quero é arrependimento, só isso. E graças a Deus, assim, a Bíblia conta o plano de salvação, como é que é perfeito, né? Deus, ele faz, usando palavras humanas, de tudo para salvar o mundo. Faz de tudo para salvar o assim, mundo. O cara pega, o cara rouba, o cara mata, e não, eu quero te salvar, eu quero te salvar, eu quero. Deus faz de tudo. Aí eu te pergunto. E o homem briga para o inferno, né? Não deixa ele. Não é o homem que briga para ir, é o homem que briga para ir para o inferno. Hipoteticamente, gente, espero que isso aconteça, porém de uma forma muito rápida. Hipoteticamente, imagina você, assim, num breve relapso de mente, se Deus, por um acaso, resolve, assim, sei lá, fazer um trem meio doido, assim, nos últimos dias, e salvar, tipo assim, Fernandinho Beiramar, El Chapo, o Marco Cola, e de repente esses caras, eu estou falando de conversão, estou falando de conversão,
E dia, nossa! Aí é muito amor! Aí é muito amor envolvido! Mas vamos pensar assim, agora que imagina se Deus salva esses pecadores, salvar o meu Deus do céu, aí de quebra salva a Dilma também, salva o Temer, porque vai um atrás do outro, entendeu? Mas agora você imagina, claro que eu não estou colocando isso na conta de Deus, estou colocando isso na conta do coração do homem, mas o homem crê, pensa, esses homens creem, não estou falando é de crer, de conversão, como por exemplo aconteceu com o apóstolo Paulo. Imagina o impacto que isso não traria. Primeiro para a própria igreja. Porque a igreja hoje, como eu e o Cris estava conversando antes, a igreja hoje ela tem dois tipos de igreja hoje dentro da própria igreja. Agora você imagina se umas pessoas dessa, Cris, convertem, aí eu estou falando de conversão, seria um divisor de águas dentro da própria igreja, um núcleo da igreja. Ou seja, o filho, ou você é, ou não é. Não. Para com esse negócio. Imagina o povo olhando para a marcola. O cara que chega diante de desembargador, juiz, prefeito, chega diante do leão e fala assim: vocês não trouxeram aqui para quê? Vocês perderam tempo. Matei mesmo, mandei matar. Não, me volta para minha cela, eu estou perdendo tempo nesse lugar. Viu? E assim, é tipo aquele juiz iníquo da Bíblia que não temia nem a Deus e nem aos homens. Mas aí você olha para uma pessoa dessa e Deus fala assim: filho, eu vou inundar você de amor a tal ponto que as pessoas vão olhar e não vão nem crer. Porque os atributos de Deus, quando estão dentro do homem, querido, aí você olha assim: não acredito. Aí nós teríamos justamente a mesma fala da igreja de quando Paulo se converte. A mesma coisa. Que? Fernandinho? Você é louco, rapaz, converteu, não, você está matando. Aí tá assim: não, gente, converti, estou cheio do manto. Vocês querem ver, eu vou orar e vai descer fogo aqui. Não é fogo, eu sou rajada de. Gente, essa palavra, nenhum de nós vai conseguir entender. Mas nem precisa ir muito longe, porque, por exemplo, a gente está cansado de ver, às vezes, um visitante vem na igreja, fala que já matou, já roubou, já estuprou, e a igreja quebranta, a igreja louva, e no outro dia chega um jovem tatuado, que viu o jovem na rua ali fazendo alguma coisa, ele tem a mesma capacidade. Diferente, né? Para cada pessoa a gente demonstra um nível de amor. Quando é pra gente acolher, a gente é de um jeito. Agora, quando é só para uma passagem rápida assim, a gente se Eu acho que a resposta é justamente isso que o Cris falou. Nós temos níveis de amor. Ou seja, o nível de amor, ele não é uniforme, não é igual para todos. Nunca vai ser. Se nós pensarmos dessa forma, o nível de amor nosso, ele nunca vai ser assim, ó, igual para todos. Alguns nós vamos olhar, e isso não está relacionado, por incrível que pareça, àquilo que Jesus fala, né? Aquele que mais pecou, mais merece ser amado. Só que essa palavra está relacionada não é a nós humanos, está relacionada é a Ele. Nós humanos deveríamos amar todos igualzinhos, assim, ou iguais, né? Igual, a gente não consegue fazer isso. A gente fica medindo, sabe? Mas esse aqui é melhor, esse aqui deixa que. Não, deixa com o pastor. Pastor está aí para isso, deixa aí. Continuando na apostila, queridos. Em relação a este ponto, em não tentar produzir e acabar por reduzir a concepção sobre quem é Deus, Schaffer entende que, ouça bem isso, embora totalmente inadequada, a concepção que o homem tem de Deus é medida por aquelas características que ele atribui a Deus. Ou seja, quando olhamos para Deus, é errado isso. Mas muitas das vezes a gente olha para Deus, ou a nossa medida para com Deus está relacionada àquilo que conhecemos dos seus atributos. Por exemplo, quando olhamos lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus assim, se mostrando ou se revelando de uma forma poderosa.
É fogo, é marabrino, é cajado, transforma em cobra, é cheio de coisa. É um monte de coisa. Só que quando olhamos para hoje, Deus ele não se revela desta forma mais. Então, muitas das vezes, essa medida com que a gente olha para Deus, ela é tão limitada que a gente não consegue, ou muitas das vezes a gente aplica a Deus, ele desse tamanho. Ou quando não muito, a gente nem aplica nada a ele. Um exemplo, quando olhamos para doenças, por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor é aquele que curou, eu sou aquele que te cura, Jeová Rafá. Vamos pensar assim. Se a Bíblia diz que Ele é, a primeira coisa que nós precisamos é crer que Ele é. Então este atributo é dele, que está relacionado ao nome dele. Depois ele vem e se revela em Cristo. E Cristo, a própria Bíblia diz que em Cristo nós também temos essa, abre aspas, essa garantia, que não é absoluta, mas temos, fecha aspas. Por que nós temos a dificuldade, muitas das vezes, de orar por uma cura? De preferência, uma cura que é visível. E quando acontece algumas curas visíveis, a gente muitas das vezes ainda não acredita. Por exemplo, se tiver em nossas igrejas, trabalho, casa, não importa o local, porque aonde Deus quer se revelar, o local é o que menos importa. Mas se você tiver uma pessoa que está enferma, vamos pensar numa enfermidade bem visível, um câncer. Por que nós temos dificuldade de orar? Porque muitas das vezes o atributo que nós damos a Deus é, não, Deus pode até curar. Porém, aí quando você coloca o porém, aí já entra a sua mente que é totalmente pequena. Porém, vai que é Deus tratando. Vai que, irmão, deixa eu falar, se for Deus tratando, preocupa não. Deixa Deus tratar para lá. Se o seu papel ali é orar, você tem que orar. Tem alguém enfermo entre vós? O texto é esse, não é? E o texto é para a igreja. Tem alguém entre vós enfermo? Tem. Pega o óleo, chama os presbíteros e unge, porque a oração da fé vai salvar. Ou seja, vai ter cura. Não é isso que o texto bíblico diz? Só que a gente é tão pequeno para pensar dessa forma, que a gente prefere não conhecer esse Deus na sua totalidade, e é por isso que nós damos a esse Deus uma mesquinharia de divindade. Deus ele pode salvar o seu irmão que é drogado até a tampa do olho. Mas o que a gente pensa? Não, é melhor a gente levar ele para a casa de recuperação. Nada contra as casas de recuperação, pelo contrário. Pelo contrário, quanto mais a gente puder lotar as casas de recuperação, deixa o povo trabalhar. Mas a questão é, por que a gente não ora primeiro? Ah não, porque o vício não sai da noite para o dia. Meu amigo, se sair uma legião de Maria Madalena, não vai sair um vício? Eu não sou bispo Formigone não, tá gente? Por favor, senão vocês vão pensar, vai na Universal, né? Gente, deixa eu falar para vocês, para Deus tem alguma coisa impossível para Ele? Só que para nós tem. Porque a gente... no médico, porque fala assim, não, agora é só Deus. Aí você desanima. Falou tudo, é isso mesmo. Aqui, gente, geralmente o médico fala assim, né? Pô, agora só Deus, só milagre, né? Aí a gente pensa assim, morreu. Agora, tipo assim, é só Deus? Então falhou. Falhou tudo. Não, gente. Os médicos tinham esperança. Tinha esperança, agora que é em Deus, nós não temos. E o pior de tudo isso é que quando a gente toma essa palavra, gente, isso parece uma coisa ruim. Tipo assim, não, agora é só Deus. Ah não, se é só Deus. Então veja, o nível de divindade que eu dou para Deus é muito pequeno. A gente fica querendo defender Deus no sentido assim. Talvez não é da vontade de Deus curar, mas a gente fica defendendo Deus. Uma defesa de Deus. Para a pessoa não ficar chateada com Deus se ele não curar. Mas não é assim. Meu Deus do céu. Não, vou falar mais. É isso mesmo. Vai que não é, né? Vai poder dar vontade dele, o pessoal ficar triste. Não, aí, aqui ó, e pior, quando a gente ainda cita texto bíblico. E aí, nós, eu com ele. Pior quando você ainda cita texto bíblico.
Porque o texto bíblico tem alguns textos que falam assim, que se nós pedirmos a Deus segundo a vontade dele, ele faz. Aí a gente pega textos como esse para dizer o quê? Vai que não é da vontade de Deus. Mas ele só tem um jeito de saber se é da vontade de Deus. Orando. Só orando, é o único jeito de saber. A não ser que o Espírito Santo venha e me dê aquela revelação assim, não tá, meu filho, não precisa nem orar que eu não vou curar. Aí a conversa é outra. Agora você tem uma oportunidade ali de Deus expressar o poder dele. Não por sua causa, mas por causa do pecador, por causa da enfermidade, por causa da palavra dele para se cumprir. Aí o que a gente faz? Ah não, Deus, tadinho, Deus. Não, vamos incomodar Deus com isso não. Gente, aqui está enfermo. Eu peguei só a questão da enfermidade, né? Tem muitas outras que a gente poderia falar. Está enfermo? Vamos orar. Não, vamos orar primeiro. Sabe por quê, gente? Isso é muito sério. Quando a gente for ver lá sobre a Teontologia 2, provavelmente eu vou até repetir isso que eu vou falar com vocês. Veja só, quando eu e você deixamos de dar a Deus aquilo que é devido ao nome dele, tem até louvor assim, os louvor antigo da Batista. Quando você deixa de dar a Deus aquilo que é atribuído somente a ele, por exemplo, a glória que é atribuída a ele, você peca contra Deus. Se você olhar para o texto de Moisés, não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês aqui, quando você olha para a vida de Moisés, os textos de Moisés, Deus chama Moisés para cima do monte. Abre por gentileza aí, gente. Deuteronômio. Deixa eu ver aqui se é Deuteronômio. Deuteronômio. Números. Êxodo. Bezerro, cortina, tabernáculo. Então é isso. Morte. Isso. Deuteronômio capítulo 34, fazendo favor. Versículo 1 mesmo. Então subiu Moisés das campinas de Deuteronômio 34, ok? Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, acima de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor.
Os filhos de Israel plantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. A gente sabe que esse capítulo 34 de Moisés vai falar da morte dele e a sucessão de Josué. Quando a gente lê aqui, a gente pensa assim, poxa vida, Deus leva Moisés para cima do monte, mostra a Moisés toda a terra, o mar, as campinas, mostra o monte Negueb, mostra tudo para ele. Simplesmente vira e fala assim, tá vendo aí, Moisés? Estou. Pois é, vai para lá. Só olha, você não tem direito de entrar naquela terra. Depois de 40 anos andando aí, você não está no direito, não. Eu até falei que você entraria, mas tem um detalhe. Você esqueceu de santificar o meu nome diante do povo. Gente, eu acho que essa foi a pior parte da vida de Moisés. Essa foi a pior história dele. Porque o homem fez tudo certo, gente. Aí no final, quase chegando, já olhando para Jericó e pensando assim, daqui a pouco eu acabo com você, Jericó, e entro dentro dessa terra. A bendita da água. O povo conseguiu tirar Moisés do sério, gente. O texto de Números diz que Moisés entrou na presença de Deus irado, falou com Deus assim, ó, esse povo que o Senhor tirou lá do Egito, é esse povo aí. Porque o primeiro povo, a gente vai lembrar, eles ficaram no deserto por causa da murmuração. Levantou uma outra nação. Aí Moisés disse assim, esse povo aí nem te conhecer, te conhece direito. Mas esse povo aí vai me matar. Esse povo quer água, aí Deus, Moisés. Aí eu já fico pensando em Deus igual um pai, sabe? Aquele negocinho que põe a mão no ombro, olha assim, Moisés. Está vendo a rocha? Essa rocha está seguindo vocês, ó. Já não é de hoje. Chega lá e conversa com a rocha. Pronto. O recado foi esse. Gente, Moisés, ele sai da presença de Deus irado. Ele entra irado e sai irado. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, o homem quando entrava, o rosto do homem brilhava. Ouvia a voz de Deus. Eu que doido para ouvir pelo menos um sai daí, meu filho. E Moisés trocava a maior ideia com Deus. Aí sai irado da presença de Deus. E daí a pouco Moisés chega diante da rocha, chama o povo e fala assim, vocês querem água, cambada? Toma! Deus falou, conversa, pede, chama. Ele vai e bate. Quando ele bate, gente, o texto diz que imediatamente Deus aparece para Moisés e diz, Moisés, pelo fato de você não santificar o meu nome no meio do povo, você não entrará na terra. Porém, eu santificarei o meu nome. Veja, esse fato de deixar de santificar o nome de Deus e tomar partido com aquilo que a gente acha que é certo, isso é muito grave. Porque tem coisas que a gente anda fazendo em nossas vidas que a gente deixa de santificar o nome de Deus muitas das vezes. Por exemplo, quando eu olho, eu vou pegar o mesmo sentido aqui do negócio de doença. Quando eu olho para qualquer doença, de qualquer tipo que seja, não importa a doença, quando eu vou primeiro buscar ajuda humana e não procuro primeiro ajuda divina, eu estou deixando de acreditar num nome que é Jeová Rafa, a forma que ele se revela. Estou deixando de crer nesse nome e de acreditar que este nome ou este Deus pode curar. Independente, desde uma dor de unha, dedinho batendo no canto da parede, até a doença pior que a gente pode imaginar. Por que eu falo isso? Porque o texto mostra que não tem problema nenhum a gente buscar ajuda humana. Não tem problema nenhum, pelo contrário. Deus, no momento nenhum, ele fala assim, não busque ajuda humana. Ele não fala isso. Mas ele fala, quando você deixa de me buscar primeiro. Quando você deixa de acreditar que eu posso fazer primeiro. Quando você olha para a história do rei Asa, eu não vou entrar nisso agora, você olha para a história dele, é uma história linda. Antes dele começar, Deus levanta um profeta e falou assim, Asa, a partir de hoje o Senhor te deu o reinado. Mas olha, escuta, no dia que você esquecer de Deus, Deus vai esquecer de você. Lá no final da vida, o homem foi assim, ó, bonito, bacana, Deus dando livramento, fazendo de tudo. No fim da vida dele, a Bíblia fala que ele caiu enfermo. A primeira coisa que ele tinha que fazer, chamar o sacerdote e o profeta, porque o rei, ele era rei. Então chama o profeta, chama o sacerdote, ó, estou enfermo, gente. Estou enfermo. Lá no início do meu reinado, o que Deus falou? Que eu jamais poderia esquecer dele. Então, o sacerdote tem a estola sacerdotal. Clama esse Deus para ele poder me curar. A Bíblia fala que imediatamente ele procurou os médicos.
Aí o texto logo em seguida diz: e ele morreu da sua enfermidade, porque não buscou a Deus. Deixou de santificar Deus, gente. Então, quando a gente deixa de santificar, eu uso, né, dos meus recursos e eu acabo diminuindo quem é Deus. Quando na verdade tinha que ser o contrário, eu olhar para Ele e ver tudo nele. A gente acaba errando nisso. Ok? Continuando aí, onde eu parei, né? A Bíblia representa uma revelação que, embora limitada pelas restrições que a linguagem sempre impõe, é de uma pessoa. E essa revelação atribui ele aquelas qualidades elevadas que lhe pertencem. Essas qualidades assim atribuídas são propriamente chamadas de atributo, ou seja, essas qualidades, declarar a sua pessoa e a soma total de seus atributos constituiria uma definição final de Deus, que o homem jamais deveria fazer. Ou seja, quando eu olho para os atributos, querido, eu nunca posso pensar que eu conheço tudo sobre um atributo. Porque quando eu falo que eu conheço tudo sobre esse atributo, eu estou dizendo, ponto final, conheci a Deus. E qual de nós pode dizer isso? Qual ser humano em sã consciência pode dizer tal coisa? Ok? Pula para a próxima página, página 53, lá no início, onde tem um texto de Jó, versículo 36. Esse versículo de Jó, ele é assim, ele fala de uma propriedade, ou de uma forma assim, muito afirmativa sobre os atributos de Deus. Ele diz o seguinte: lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam, todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Esse pequeno trechinho aqui, que o homem o enxerga de longe, eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, aqui basta para nós entendermos o seguinte: qual de nós pode, de fato, dizer que consegue compreender alguma coisa de Deus? Mesmo quando a gente ora a Deus, quando a gente clama, faz propósito de oração, de santidade, enfim. Mas qual de nós que pode dizer que consegue compreender aquilo que Ele faz? Por exemplo, quando eu olho para a minha vida, eu fico pensando assim, gente, 20 e poucos anos que o Senhor me chamou. Se você me perguntasse há 10 anos atrás como seria a minha vida, 10 anos para frente, provavelmente eu iria te responder assim: olha, daqui 10 anos Deus vai estar me usando muito, eu vou estar pregando em vários países, eu vou estar pregando nos Gideões, porque eu entendi que Deus me chamou para pregar. Há 10 anos atrás eu falaria isso. Há 10 anos atrás, os níveis de revelação que Deus me dava eram coisas profundas. Hoje, Deus não me dá nem um palitinho de fósforo. Dá nada. Mas por quê? Porque eu comecei a me exaltar há 10 anos atrás. Literalmente, por causa dos níveis de revelação, eu já estava pensando assim: depois de Jesus, é eu. Convite para pregar, andava tipo pregador mesmo, gente. Tipo pregador mesmo, sabe? Aquela coisa assim, terno, gravata, sabe? Bíblia pesada na mão, andava chique. Mas você olha e pensa assim: meu Deus do céu, passou 10 anos. Tem hora que eu subo no altar, eu assim: hoje não dá só para a gente ter uma aula, não, porque pregar. Fala aí, inglês. Seja sincero. Prega alguma coisa? Seja sincero. Não. Mentir é pecado. Gente, aqui. Tremo igual uma vara verde para poder pregar. Agora, para fazer isso daqui, ó, eu tenho uma liberdade tão grande que pode ter 1, 10, 20, 100, não importa. Para mim é natural. Agora, falou que é para subir ali, o trem treme. Treme tudo por dentro. Aí você vai dizer: se eu falar um trem errado aqui, tem gente que vai pegar uma palavra só do que eu falar
e vai fazer só. Só que eles não me preocupavam com isso. O negócio é, chega, prega, arrepia, dá uns gritos, meia dúzia de língua estranha, pronto. Pregador de fogo. Ô, gente, fogo com Deus, fogo de paia. Fala de novo, a gente não notar. Gente, assim, só que aí você fala assim, como que eu posso compreender esse Deus? Porque muitas das vezes, muitas revelações que Deus falou comigo e usou outras pessoas para falar, Deus falava muito sobre viagens. E não era viagem de carro, era de avião. Muitas revelações Deus falava que a minha esposa não poderia estar comigo na viagem. Aí o que eu pensava 10 anos atrás? Agenda lotada. É avião para lá, avião para cá, e vamos que vamos, ó. Nossa, gente. Acho que assim, claro que a gente não deve fazer isso, mas eu fico pensando, Deus devia olhar e falar assim, meu filho, não, mas nem para pensar você serve. Para com isso, que pregador o quê? Os planos que eu tenho são muito maiores. Aí você fala assim, hoje, pastor, o que você faz? Hoje eu fico enfiado a cara na Bíblia, fico escrevendo o dia inteiro, fico dando aula, aí encontro um cara mais doido que eu, que vai me mandar para Angola, que é mais doido que eu ainda, viu, Gleice? Que a resposta é dele, não é minha. Eu falei, você quer ir? Vai logo. Eu falei, tô indo mesmo. Aí você fala assim, Angola? O que você vai fazer em Angola? Eu falo para você até hoje, nem eu sei. Estou sendo sincero, gente, nem eu sei. 30 dias naquele lugar, o que você vai fazer lá, Jefinho? Não sei não. Uma coisa é você ir para trabalhar, né? Você está indo para quê? Eu indo para exercer a minha profissão. Mas aí o Senhor, Ele abre a porta, Ele envia, Ele traz, Ele tira. E agora? Não, agora você vai. Senhor, o que eu vou fazer? Não, chegar lá eu te aviso. Vou te avisar agora, não, se você fica com medo. Vai andando. Então aí eu pergunto, quem pode compreender a mente do Senhor? Hoje nós estamos aqui, dia 19 de julho. Daqui um ano, quem garante que todos nós estaremos aqui? Quem garante que a igreja será só isso daqui? Quem garante que cada um de vocês, de repente, não pode ter um ministério? Quando eu falo ministério, eu estou falando de serviço. Eu estou falando de empregado na obra. Eu estou falando de uma forma que você vai estar servindo como um referencial. A gente não consegue compreender. Porque enquanto a gente está pensando aqui, Deus ele já está assim, muito maior do que a gente pode imaginar, gente. Mas é muito maior. Enquanto eu estou aqui pensando em mim, nas minhas contas, nas minhas dívidas, nos meus negócios, Deus está assim, eu vou salvar sua família, o seu filho, o fulano, o ciclano. Na hora que você começar a entender isso, começar a falar isso, quem vai compreender? O livro de Isaías fala algo bem parecido. Quem pode compreender a mente do Senhor? Qual de nós pode dar conselho para o Senhor? A gente brinca muito falando que Moisés deu conselhos para Deus, né? Para não matar o povo. Mas quando você olha para a Bíblia, você vai ver que ninguém pode dar conselho para Deus. A gente usa o texto ali para falar, não, Moisés acabou dando um conselho para Deus. Não mata não, porque senão depois os egípcios vai falar o quê? O Senhor tirou o povo só para matar aqui. Mas aí o próprio texto diz assim, ou seja, quem em sã consciência pode dar um conselho para Deus? Qual de nós pode dizer para Deus ao ponto disso ser benéfico para Ele? Obrigado, Senhor. Pode dar pausa.